Bora, Roger! Que isso, hein? Assalamu alaikum! Que isso, papá! Tamo junto, papá! Rapaz, você gostei da caracterização aí, arrebentou. Deixa eu dar uma ajeitada aqui que o negócio tá meio... Eita, pipoco! Arodinho dele gatíssimo, viu? Gatíssimo, seu Haroldo. Salam aleikum, Habib! Marhaba! Barba! Olha, vamos mudar esse negócio dessa língua aí, que senão a gente não vai se entender aqui. Viu? Vai ficar dobrando língua aí, o bicho vai pegar. Vai ser difícil. Meu irmão, assim, queria dizer pra você uma coisa que eu sempre falo no início aqui. E pra você eu vou cantar uma música, um trecho de uma música, como eu sempre trago, né? Amigo, hoje a minha inspiração se inspirou em você. O resto você já sabe, né? Em forma de samba, mandou lhe dizer. Aí, caralho, chega, eu me arrepio, mano. Arrepia, Bicho, arrepia, velho. assim, A amizade, nem mesmo a força do tempo pode destruir. Somos verdade. Somos verdade. Rapaz, Maria. irmão, obrigado pela oportunidade aí, a disponibilidade de você estar aqui comigo no meu programa Resenha 3 de 10, que é um bate-papo simples, contraído, onde o programa é do convidado. O convidado fala um pouco da história, um pouco da sua carreira, um pouco das resenhas que acontecem na nossa vida aí, onde quer que esteja, e falar de atividade física e saúde, que é o que também muito importa nessa live de hoje. Você que está com... vamos falar assim, quem é Rogério? Quem é Rogério Oliveira? Fala aí, papai. Vamos que vamos, meu irmão. Satisfação imensa, você sabe disso, né? Sempre uma honra estar compartilhando todos os momentos com vocês, né? Com você, principalmente. Uhum. Você que é um cara irmão, um amigão de longas datas aí, parceirão da vida aí, né? Vida pessoal, vida profissional. Sabe que eu tenho uma imensa gratidão em ter a sua amizade, né? Antes de mais nada, vocês estão me escutando bem? Você está me escutando bem, já? Eu estou te ouvindo ótimo, que perfeitamente. Maravilha. Agora, só para antes de começar o nosso bate-papo, a keifa aqui, daqui a pouco eu vou tirar essa keifa aqui, porque faz um calor tremendo, cara. Uma coisa é usar a keifa na Arábia, outra coisa é usar aqui. Não dá muito certo. Imagine que você tá só com esse aí. Se tivesse com o roupão todo. Só a keifa, pois é, não tô com a candorra, imagina. Mas enfim, faz parte, né? Daqui a pouco eu tiro. Deu uma esquentadinha aqui, eu arranco uma bala. A gente segue nosso bate-papo. Fala aí pra galera quem é Rogério Oliveira, quem é. Conta aí pra galera quem é. Resuma aí. Maravilha. É um cara super tranquilo, um cara do bem, um cara que procura sempre estar ajudando, né? Um cara que é apaixonado por esporte, apaixonado principalmente por futebol, compromissado em ajudar sempre o próximo em todos os âmbitos aí, digamos assim, né? Um cara que espelho muito em boas referências, né? Procuro sempre estar do lado de pessoas que somam, que possam trazer coisas boas, né? Coisas não só materiais, mas também a nível de estrutura psicológica. Enfim, resumindo, é isso. Meu propósito maior é estar sempre cuidando, estar sempre ajudando, né? Em todos os âmbitos, digamos assim. Hoje, eu tenho um vínculo, né, com a área fitness e também com o futebol, né? Onde eu exerço papéis diferentes, mas com um propósito comum, né? Que é cuidar. Perfeitamente, Roger. Bom, Roger, assim, você já sabe um pouco pelo que você já assistiu dos outros programas, esteve junto com a gente aqui e me acompanha há muito tempo. Só para começar, aproveitando que Rogério foi um dos maiores incentivadores em relação a eu estar com esse programa aqui, e de uma forma bem solta, a gente conversando, ele falando já de vamos fazer com os amigos e tal, para a gente matar a saudade, não aguento mais, porque tem 30 dias mais ou menos, que a gente estava longe, sem fazer um churrasco, sem fazer uma resenha. Aí eu parei, pensei, vamos fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí eu pensei rapidinho, rapaz, eu tenho que fazer isso aí com a galera que me segue também, velho. Tipo, a gente tem a resenha que a gente tem lá no Zoom e tal.
Mas e a galera que me segue? Quer conhecer as pessoas também. Então, você foi um cara que me deu essa luz aí. Eu hoje estou aqui com o programa Resenha 310 e ele vai ficar até, como diz meu sogro, até. Quando é, não sei. E aí o programa Resenha 310 tem justamente aquela questão, as perguntas da galera, a pergunta do coach e o quiz 310, que é justamente um bate-pronto que a gente faz com o nosso entrevistado aí. E aí, Roger, pergunta da galera. Vamos começar aqui. A galera gosta muito de você. E quer saber, pergunta aí para o menino de Itapuã, um garoto nascido e criado na Rua da Palheta. Quem é Rogério Oliveira? Quem foi o menino Rogério Oliveira? Menino, filho de Maria da Conceição, mais popular conhecida como Cessa, né? Filho de Raimundo Ribeiro, irmão de Robson e de Rodrigo, um cara que sempre priorizou a questão família, né? Sempre andando na linha com os amigos, priorizando também as amizades, boas amizades, né? Sou um cara muito amigo, sou um cara parceiro, companheiro, né? Hoje casado, vou fazer 5 anos de casado com minha esposa, minha digníssima Marília Gabriela. Graças a Deus, muito então, bem casado. Sou um cara, né? Sou um cara família, sou um cara que, graças a Deus, tive boas educações, né? Tive um pai que me educou bem, tive uma mãe que me educou bem, né? Tive a companhia muito importante na minha vida, que foi de minha avó, uma guerreira que Deus a tenha, uma guerreira que batalhou e lutou muito para que o treino saia do trilho, né? Digamos assim. Eu era um pouquinho sapeca também. Eu gostava muito de desafiar a lógica, principalmente a lógica ordenada por mamãe e papai, mas as coisas sempre voltava pro trilho, né? E graças a Deus hoje estou aqui, né? Trabalho com pessoas, trabalho com criança, né? Pessoas através da área fitness, criança através do futebol, né? Trabalho também em um clube profissional, na parte da metodologia, enfim. Eu sou um cara que eu me espelho muito também, né? É importante eu ressalvar isso. Eu me espelho bem em boas referências. E você, Jade, sabe muito bem que você é uma das minhas referências. Você é um cara que sempre me ajudou muito naquilo que eu escolhi, né? Baseado também naquilo que você já tinha escolhido para a sua vida. Você sabe muito bem disso. Você sempre me deu bons conselhos, né? Para eu seguir perante as dificuldades, que foram muitas, não foram poucas, estão sendo também ainda, né? Digamos assim. Você é um cara que está sempre me dando aquele incentivo positivo. Vai, irmão, não desista, é isso mesmo, você consegue e tal. Então, eu, graças a Deus, só tive referência de pessoas boas em minha vida, né? Eu, graças a Deus, as boas pessoas sempre andaram e andam do meu lado, né? E isso é o que eu agradeço a Deus todo dia ao acordar, né? E fazendo um apanhado, fazendo um resumo, basicamente isso. Eu tive boas referências, você é uma das principais referências da minha vida, a nível pessoal e a nível profissional. A nível pessoal, porque, poxa, não vou dizer o tempo, porque fica meio constrangedor, né? Mas já faz alguns anos, mais ou menos. Pois é. Já faz alguns anos aí que a gente compartilha de uma amizade sadia, uma amizade íntegra e muito reta mesmo, infância, curtição, baladas, né? E vida profissional também da mesma forma, né? Entrei na educação física, você como referência, você me ajudando nas matérias e tal, dando alguns conselhos, enfim. É um prazer, cara, é um prazer. Eu não posso falar que eu vivo aquilo que eu pedi a Deus, né? Até porque é Deus que escolhe, né? Deus que escolhe aquilo pra gente. Chegou o shake aí, chegou o shake. Eu agradeço, outro shake aí, ó. Eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que Ele colocou do meu lado. Isso é uma gratidão eterna. Beleza, Roger? Beleza. Então, seguindo aqui, pergunta da galera. Fala, professor Couro Seco. Bem gatinho. Pergunta do Paredão do Beco do Samba. Como surgiu o convite para ir à Arábia Saudita?
guarda aí como surgiu o convite da Arábia Saudita. Antes disso, ó, mandar um abraço pra galera aí. Sancho, Luiz Cláudio tá aí com a gente, Marcinha, Haroldo, R9 Som, Dona Georgina aí, nossa mãe aí, minha matriarca. E dá um abraço geral pra galera aí que tá acompanhando, viu? Marcinha Lacera, que entrou aí agora. E entre outros aí. Vamos lá, como é que surgiu esse convite, Roger? Então, ó, antes de mais nada, antes de dar continuidade, eu vou tirar esse cape aqui, irmão, porque já tá demais. Tá mas tem um negocinho aí por baixo. Oxi, tirou tudo. Tem a gruta. Tem a gruta aqui, que é tradicional também. Antes de colocar o cape, tem que colocar a gruta. Deixa eu aproveitar, deixa eu pegar uma surpresa pra você aqui. Não, vai essa pergunta aí. É todo um processo. Olha aqui. Olha o que chegou. Pipoco! Sextou, complexou, circuitou. Mais um aqui. Não me leve a mal. Me leve pra academia. E a gente tá assim, ó. Pipoco. Chegaram as camisas do JS. Não me leve a mal. Me leve pra academia. A minha eu já encomendei. Opa! Rapaz! O negócio tá bombando aqui. Rogério, é camisa pra tudo que é lado aqui. Eu tenho que arrumar esse negócio aqui. Hoje ainda. O bicho tá pegando. Ela já me deu duas na cabeça aqui. Vai deixar essas coisas aqui. Já passou um dia. Eu falei, calma, rapaz. Vamos arrumar esse negócio aí. Tem que fazer o programa primeiro. Beijo, galera que comprou. Aí, Karen comprou. Gelzinha comprou. Já vai chegar aí. Segunda-feira tá na mão de vocês. Vou estar entregando aí. Vamos ficar atento aí ao mexão, hein? E Rogério também vai me ajudar nessa empreitada aí de entregar com vocês, viu? Fiquem ligadinhos. Aí, Rogério. Como foi que surgiu esse convite da Arábia Saudita? Poxa, é uma pergunta interessante, é uma pergunta bacana. Inclusive, essa camisa que eu estou usando aqui, da minha escolinha de futebol, tem vínculo com a pessoa que também está assistindo a live aí, né? Que faz parte de todo esse processo. Mila Sheik, meu irmão, meu parceiro sangue bom, meu sócio também, né? Em 2011, 2010, eu trabalhava em uma academia, né? E aí eu tive o prazer de conhecer um coordenador, que hoje, inclusive, ele é coordenador da Iniciação Esportiva do Bahia, Daniel Brugman. E a gente trabalhou durante um período, né? E aí, um de nossos bate-papos no dia a dia da academia, ele, né, sabendo que eu já morava em Itapuã, ele me perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com futebol, né? E aí eu tinha explicado para ele já antes que eu jogava futebol e tal. E ele, irmão, você tá na educação física, você não tem interesse em trabalhar com futebol, não? Eu falei, cara, é tudo que eu quero, cara. Eu quero ter um vínculo da área fitness com a área de alto rendimento do futebol, né? E aí ele me apresentou esse cara aí, esse irmãozão aí, Miller, né, que na época morava aqui próximo, né, na Estela Maris, sim. E aí Miller me levou para a escolinha dele, escolinha de futebol que ele tinha na época, craque de bola. E Daniel e o Miller já tinham uma experiência na Arábia Saudita. Né? Já tinham experiência na Arábia Saudita. Sim. Experiência essa que foi oferecida a eles por uma pessoa, né, da área de fisioterapia que você também conhece, Jade, que é o Arivan. O Arivan tinha levado o Miller e tinha levado o Daniel para a Arábia. E aí, no retorno de Daniel e Miller, eu já trabalhando como Miller na escolinha, surgiu o primeiro convite, né? Na época eu estava estagiando em uma academia, né? Estava estudando, estava cursando ainda educação física, não lembro assim o exato qual período, qual semestre. E aí, quando eu recebi aquele convite, eu não pensei duas vezes, cara. Eu sempre fui uma pessoa que raramente eu deixo as oportunidades passarem, né? E aí, só foi o tempo de falar com minha mãe, falar com meu pai, falar com a família, falar com minha esposa, que na época era minha namorada, né? E aí, toquei, cara. Resolvi todos aqueles trâmites, né, de viagem. E aí, em 2013... eu arrumei minha malinha e segui pro mundo árabe. Isso aí, beleza, Roger, beleza. Então, Miller Sheik e Daniel são os caras que são parceirão seu aí, que deu esse start aí pra você na vida árabe. Beleza, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do seu irmão Rodrigo. Lá na maninha, como ele me chama, né, Gaiato.
Pergunta para Rogério o que ele fazia lá na Arábia na hora que sentia saudade da família. Pai, mãe, irmãos, esposa e amigo. Eita, eita. Essa sempre foi de fato, né? De fato, a minha grande dificuldade de passar as temporadas lá na Arábia Saudita, né? Obviamente, no início, é muito tranquilo quando você chega os primeiros dias, porque você ainda tá, né? Naquela euforia de iniciar os trabalhos, né? De conhecer pessoas novas, de estar vivendo aquela cultura diferente. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que, inclusive, vai surgindo as dificuldades, a primeira coisa que a gente sente saudade, de fato, é a família, cara. A primeira coisa, isso é fato, né? Ao deitar na cama lá, botar a cabeça no travesseiro, aí você começa a lembrar de mãe, de pai, né? De irmão, de esposa. E aí bate, sim, aquela saudade, né? A gente sempre lutou na Arábia Saudita, nos períodos que a gente ficou na Arábia Saudita, de sempre ter internet boa, né? Era uma luta constante. Quando o clube oferecia internet de baixa qualidade, a gente brigava mesmo, porque a gente precisava ter aquele contato com os pais, né? E a gente usava muito plataformas de redes sociais para estar se comunicando. E era papos longos, cara. Com minha esposa mesmo, eu passava, na época, eu lembro, 4, 5 horas conversando, né? Tinha dias que a gente dormia falando lá, quando chegava de manhã estava o celular descarregado, porque eram momentos difíceis, né? A gente pode falar assim, a gente viveu muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas na Arábia Saudita, mas tinha também muitos momentos difíceis, né? Principalmente quando surgiam as dificuldades, né? Não só pessoais, mas também de trabalho. A primeira coisa que vem na cabeça é família. E aí o bate-papo era longo. Massa, Roger, massa. A gente vai chegar nesse parênteses aí das dificuldades. A galera tá perguntando aí. Tem algumas perguntas que já estão aqui, eu vou também reportar para essas pessoas aí, tá? Raimundo perguntou aí, nosso amigo Sancho Neto também perguntou aí. Vamos lá. Fala, JS. Gelzinha que perguntou, viu, Roger? Gelzinha, nossa parceira lá da Complexo. Gelzinha, saudade, Gelzinha. Pergunta para Roger se ele enfrentou algum tipo de preconceito por ser estrangeiro. Boa, Gelzinha, boa pergunta, boa pergunta. Por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Na Arábia Saudita, Gel, funciona da seguinte forma. É um país asiático, vocês sabem, né? E apesar de não ter não ser um país muito assim rico a nível de cultura de esporte, digamos assim, eles são apaixonados pelo futebol, isso é fato, eles são apaixonados pelo futebol, eles acompanham o futebol do mundo inteiro, né? Eles são bem atentos a isso, né? E o Brasil, por ser um país referência no futebol, né? Pelo menos na minha opinião, acho que na opinião de vários, eles são apaixonados pelos brasileiros. Então, assim, já teve situações, né? Já teve situações lá na Arábia Saudita, por exemplo, e a gente entrar no restaurante e não pagar o prato, né? Quando a gente começa o diálogo, que a gente comunica para eles que a nossa nacionalidade é brasileira, tinha situações de deixar a conta isenta lá. Não, tá tranquilo, vocês são brasileiros, é nosso convidado. Quando entrava em algum estabelecimento especial que se identificava como brasileiro, sempre tinha muita facilidade, né? Era sempre aquele diálogo rápido, ele procurando saber sobre os jogadores brasileiros e tal. Então, resumindo, é isso. Muito, ao contrário, não preconceito nenhum durante essas 5 temporadas que eu passei lá. Show de bola. Mas eu fui muito bem acolhido. Muito bem acolhido pelos árabes. Perfeito, Roger. Ó, nosso sheik árabe aí largou aí, ó. Minha pergunta, resenha, viu, Roger? Recém-chegado, sem falar inglês e árabe. Falou com o garoto, chute o gol. Conte aí, Roger. Como foi isso aí? Você não tá ouvindo nada? Cara, você falando em português. Rapaz, que experiência, viu? Que experiência. Cara, eu não falava uma palavra em inglês. Uma palavra em inglês eu não falava. Imagine árabe. Imagine árabe. Então foi assim. Eu meio que, os primeiros meses, eu fui muito guiado por eles, né? A nível de trabalho, a nível da social mesmo, de passeio, essas coisas. E aí, a minha primeira experiência foi uma experiência muito assim, digamos assim, difícil, porque eles me colocaram para trabalhar com criança,
Não. Minha primeira experiência lá no Al-Khulud, foi o meu primeiro clube lá na Arábia, foi para trabalhar na academia de futebol do clube. Né? Então era com crianças. Criança não fala inglês. É só árabe. E aí tá eu falando em português. Chute, chute. O menino parou, olhou para mim, aí fiz o gesto. Chute, chute, chute. E Miller, esse mala aí, ó, ele tava ouvindo e tava dando risada do campo do lado que ele trabalhava com a categoria dele. Você acabou de dar risada. Que ensinou carimbinha, hein? Quando terminou o treino que a gente se encontrou, ele já foi largando a forma que eu pronunciei lá com o menino, e aí foi aquela gargalhada. Aí, dando risada. Imagina, ele tá dando risada, né? Vamos lá. Nosso amigo Leandro Almeida, famoso vulgo Tio Baleia Falca, perguntando aqui. Também foi uma pergunta de Gelzinha. Eles dois aí, porque estão interessantes saber. Pergunta para o treineiro do Galícia quais as maiores dificuldades que ele enfrentou em um país totalmente diferente do Brasil. Massa, boa pergunta. Eu tive duas grandes dificuldades. A primeira foi essa que eu acabei de falar, né? A questão da língua foi muito difícil. E eu tive a felicidade de... Minha imagem travou aqui, tá saindo áudio aí, tranquilo? Tô ouvindo sim, deve ser internet, mas pode falar. Agora, melhorou. Pronto, vamos lá. Estabilizou. Como eu falei, eu tive duas grandes dificuldades. Primeira foi a língua, né? Em estar me comunicando. Né? Os primeiros meses foi muito difícil, eu ficava muito dentro de casa, com medo de sair, né? Porque eu não sabia me comunicar. Então, imagina, o clube que eu trabalhei, ele era bem localizado, mas as ruas eram parecendo labirintos, cara. Então eu ficava com medo de sair e não conseguia voltar. Né? Não conseguia me comunicar. Então eu ficava muito dentro de casa. Já pensou? Só saía com o Miller ou com o André, que falava inglês na época. Rafael também, que estava lá com a gente, que falava inglês. Então essa foi a primeira dificuldade. A minha segunda dificuldade foi a culinária, cara. Foi a culinária, por incrível que pareça. Hoje eu sou um cara apaixonado pela culinária árabe, mas minha primeira experiência lá foi muito difícil, porque para quem me conhece, né, já sabe disso, eu já tive alguns problemas intestinais, né? E a culinária árabe, ela é muito apimentada, é muita pimenta mesmo. Então eu ficava com receio de comer. Na verdade, isso era de praxe. Quando eu me ousava comer, eu já tinha que ir na farmácia para comprar alguma coisa para aliviar o estômago, né? E, de fato, a culinária, ela só oferece comidas apimentadas. Para você ter ideia, até as comidas infantis, salgadinho, biscoito, tem nos ingredientes ali, tem a pimenta, né? Na época, eu lembro que eu mandava foto do salgadinho com uma pimentona lá no desenho lá, para falar que tinha pimenta. Então, essas duas foram pelo catado assim, foi as duas maiores dificuldades de início lá na Arábia Saudita. Boa, beleza. Bom, vamos lá. Essa daqui não botou o nome, não, viu? A produção mandou aqui, não sei quem é essa aqui, mas vamos lá. Fala, coach, seco da moda. Só podia ser gatis, que ele não botou o nome. Pergunta para Rogério como é a balada nas Arábia. Olha. Esqueça, não existe balada na Arábia Saudita, não existe, não. Arábia Saudita é um país árabe, né? Um país que pertence ao território árabe, mas ele é um país 100% muçulmano, né? E uma das regras das diretrizes lá do Alcorão, né, é que eles não podem ter festas, né? Quer dizer, não é que eles não tenham festas, né? Eles têm os encontros deles, né? Alguns encontros, inclusive, tem músicas, são regradas músicas, mas falando de balada, a gente faz logo uma preocupação à festa, a dança, as coisas, né? Então lá é muito restrito, lá é um país muito restrito. Lá é um país que não tem bebida alcoólica, né? É um país que não tem bebida alcoólicas. E existe alguns períodos do ano, né, de acordo com o calendário muçulmano,
esses períodos não pode ter nenhum tipo de encontro social. Pra vocês terem ideia. Não pode ter nenhum tipo de encontro social. Então, os árabes eles já são muito atentos a isso, né? E lá, pelo meu conhecimento, lá tem 2 grandes encontros sociais. Um antes do Ramadã, pré-Ramadã, e um logo depois do Ramadã, né? O primeiro encontro que eles comemoram o início do jejum prolongado de 30 dias, né? Que é o Ramadã. Uhum. E o encontro é Karim Ramadã, que é festejando aquele momento que eles vivenciaram, naquele período de jejum do país. Então, assim, a nível de balada, zero. Não existe balada na Arábia Saudita. Era mais encontros sociais mesmo e poucos, raros. Bom, mais uma pergunta aqui, Roger. Essa pergunta foi feita pelo nosso amigo Márcio aí, meu irmão. E Raimundo, professor Raimundo também estava perguntando sobre esse trabalho aí com futebol na Arábia. Aí Márcio quer saber mais a diferença, né, entre trabalhando na base do Brasil e na Arábia Saudita. Conta aí um pouco pra gente desse trabalho com futebol lá. Pronto, maravilha, vamos que vamos. O convite, né? E por incrível que pareça, até hoje a gente faz alguns contatos com os profissionais que trabalham na Arábia Saudita. O propósito do convite para os treinadores brasileiros, por incrível que pareça, claro, não em todos os clubes, mas na grande maioria é sempre o mesmo. Eles pretendem adquirir um pouco do molejo brasileiro, da ginga brasileira, né? Da forma brasileira de jogar futebol. Então, assim, sempre quando a gente chegava no clube, a gente chamava, obviamente, né, o gestor do clube para bater um papo, para a gente apresentar planejamento, projeto, essas coisas. E ele deixava a gente muito tranquilo quanto ao projeto. Ele, não, o projeto é de vocês. A gente precisa que os garotos daqui da Arábia Saudita sejam próximos, né, a nível de pensamento, vamos assim, né, de como fazer o futebol acontecer, próximo dos brasileiros. Então, assim, o nosso propósito na Arábia sempre foi tentar passar um pouco da forma brasileira de se fazer futebol, de se jogar futebol, né? Eu tive uma responsabilidade maior, porque os 2 clubes que eu trabalhei na Arábia Saudita sempre me direcionaram para as categorias de base, né? São sempre as primeiras categorias. Então, eu tinha aquela responsabilidade maior de fazer com que os garotos da Arábia Saudita entendam, né, como o brasileiro joga futebol. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil e fácil explicar. Aqui no Brasil, se você jogando bola na rua, né? Se você for em um bairro, se você for procurar o campo social do bairro lá, tem aquele grupinho jogando futebol, né? Se você chega numa rua mais estreita, mais restrita a um espaço para desenvolver uma partida, mas com um pequeno espaço, você vê um golzinho, né? Você vai numa casa que tem 2 irmãos, você vê um brincando de cabeceou com o outro. E na Arábia Saudita isso não existe. Isso não existe, né? Eu passei, foram 5 temporadas na Arábia Saudita e nunca vi um garoto jogando bola na rua. Nunca. Não tinha. Então, ele não tem essa cultura que o brasileiro tem. Ou seja, o brasileiro, como popularmente, né, a gente conhece, o brasileiro nasce jogando futebol, né? Essa é a referência que a gente faz. Então, o garoto já tem aquele molejo, já tem aquela malícia, aquela malandragem, né? O garoto, ele vê um amigo fazendo um drible diferente, ele já quer aprender. Então, ele já pega aquele negócio. Então, quando ele chega a uma fase de 10, 11, 12 anos, que, né, aqui no Brasil, hoje as crianças já começam um pouco mais cedo, mas na Arábia Saudita, esqueça. Na Arábia Saudita é a partir de 11, 12 anos. Né? Eu lutei para isso, tentei trazer os garotos mais cedo, mas existe uma resistência muito grande por conta da cultura árabe. Então, quando eu pegava os garotos, era garoto sem coordenação, né? Sem mobilidade, garoto com pensamento fechado. Né? Então, para a gente tentar colocar um pouquinho daquele jeito brasileiro de fazer, foi um pouco difícil, mas a gente encontra sim, algumas peças que são diferentes, né? Garotos que no colégio, clube, a gente aproveita, né, aquele garoto diferente e a gente faz ele... Travou um pouquinho, tô te ouvindo. Travou um pouquinho. Agora. Então, a gente faz... Pronto. A gente pega esse garoto que se destaca e cria uma estrela, digamos assim, nele, né? E faz com que
todos os outros garotos tenham ele como referência. Né? E aí as coisas funcionam. Na Arábia Saudita, os garotos são muito, assim, muito entrelaçados na amizade. Né? Eles vão muito pela referência do garoto. Principalmente se o garoto for, mesmo por dias, mais velho. Você acabou até respondendo uma pergunta aqui que Georgina, minha mãe, aí fez sobre a diferença entre o futebol apresentado entre os alunos, entre as crianças, né? Árabe e brasileiro. Você falou um pouco já sobre isso aí. Beleza, já tirou até outra dúvida. Bom, seguindo aqui, Roger. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Perfeito, perfeito. Beleza. Treineiro de Itapuã. Pergunta para Rogério. Quais as principais... Não, peraí. Pergunta para o amigo das Arábias quem é o árabe mais resenheiro e conta uma resenha dele. Miller. Anos-luz aí à frente. Não, não é brasileiro não, pô, árabe. Árabe? Ah, quem era o mais resenheiro, o árabe mais resenheiro e conta uma resenha dele aí. Ah, sim, sim, sim. Não, eu tenho um amigo, sim, um amigo que hoje a gente segue aí uma amizade muito bacana, que é o Abdullah. Abdullah, ele foi amigo ele foi atleta de Miller, né? Sub-17, sub-20, se eu não me engano. E Abdullah sempre foi aquele atleta que, quando terminava o treino, procurava sempre estar com a gente, né? Ele é muito apaixonado pelo povo brasileiro, né? E, tipo assim, para você ter ideia, ele contava a história daqui do Brasil que eu nem lembrava ou nem imaginava que tinha acontecido, principalmente relacionado a futebol. Então, a Abdullah sempre saía com a gente, sempre se dispôs a ajudar quando a gente precisava comprar alguma coisa. Ele levava a gente, os amigos dele lá, para fazer algum desconto e tal. E uma resenha bacana, eu tenho duas de Abdullah. Inclusive, uma, eu tenho ela no meu Instagram aí, no feed, um dos vídeos lá, que ele me convidou, eu e André, para a gente ir numa cidade vizinha, que inclusive é uma cidade até importante lá na Arábia Saudita, e aí Medina, e aí é uma das cidades que é referência para o povo islâmico, tá? Só para contextualizar. E aí, na viagem, ele parou para comprar sorvete. Eu lembro que estava fazendo muito calor. Na Arábia Saudita, o período quente alcança lá 50 graus tranquilo, né? Então, estava muito calor. E aí, ele estacionou, comprou um sorvete assim. Eu estava com o André no carro. E aí, ele assim, foi muito assim, impressionante no momento. Ele deu sorvete a gente, ligou o carro e aí botou Luan Santana não. Michel Teló. Eu lembro como se fosse hoje. Botou Michel Teló no som e aí aumentou o som e aí começou a atrás Michel Teló dentro do carro, ele dirigindo. Foi engraçado demais. Cara. Que figura! Ele querendo falar, cantar, seguir a... Travou um pouquinho agora. Tá me vendo? Travou de novo. Tá me vendo? Agora sim. Voltou. A imagem não, mas estou te ouvindo. Agora. Voltou. E ela, Habib. E aí, ele tentando cantar Michel Teló dentro do carro e dirigindo e fazendo curva e pista na Arábia Saudita, na maioria das vezes, ela é retão meio, né? E aí ele apanhando o Michel Teló dentro do carro e eu me pocando da risada. E aí teve um momento que ele botou a música árabe lá e já saiu um pouquinho daquela resenha. E uma segunda resenha foi quando a gente chegou na cidade, né? Ele havia convidado a gente e falou que a gente ia rachar. Que cidade mesmo, Roger? Alcoólago? Já conta, né? Eu tava... Era onde, Alcoólago? Oi? E Alcoolude. Atleta do Alcoolude, lá em Aras Cassim, a primeira cidade que eu trabalhei. E a gente foi para Medina. Medina é uma cidade sagrada do Islã. E aí, chegando lá, aquela resenha toda tal, já tava, né, eufórico de tanto dar risada devido à resenha de Michel Teló. E aí ele levou a gente num restaurante muito chique na Arábia Saudita, tipo top. Tava você, ele e mais alguém? E aí eu fiz esse negócio, não vai dar certo, viu?
ele e André, André que ajudava a gente no inglês. André que inclusive é tio de Daniel, que Sim. me levou para lá, né? E aí, chegando no restaurante, aquele negócio tudo bonito, chique, eu fiz, rapaz, o salário vai todo embora aqui, irmão. O negócio aqui vai ser sinistro. E aí eles estão me pedindo, não pode pedir na hora de dividir, pode pedir na hora de dividir. Eu fiz, aí esse negócio não vai prestar. E eu com vergonha de falar para ele, rapaz, chega aí que meu limite já deu. Quando eu levo no cardápio a conta, o valor das coisas, eu fiz, rapaz, esse negócio não vai dar certo, meu salário vai tudo embora. Esse mês não tem dinheiro para a família, não vou mandar nada. E aí resenha para lá, resenha para cá. E aí quando chegou no final das coisas, vem o tipo chefe, né? Como o restaurante daqui, veio o chefe, veio na mesa da gente. Eu fui pronto, o cara vai pensar que eu sou algum presidente do Brasil. E aí quando o cara chega na mesa, se apresentou como pai dele. Pai ou era tio, eu não lembro se era pai ou era tio. Eu acho que não foi pai não, o pai dele era militar. Foi um tio. Ou tio, alguma coisa, eu não lembro que na época eles falavam muito rápido, eu não estava ainda habituado a entender a língua árabe. E aí o cara falou, não, por conta da casa. Rapaz, sabe aquela felicidade? Ô, Glória! Ô, Glória! Que felicidade, eu olhei para André, André olhou para mim, sabe quando você vê tem aquela foto do dinheiro subindo, né? Eu imaginei logo a foto do dinheiro voltando. Imagina! Vamos lá, Roger. Aí, ó, pergunta da sua digníssima aí. Meu coach, Tim JS. Pergunta para Roger, quem é seu maior incentivador na área de educação física e quem te motivou a seguir essa área de atuação com amor e dedicação? Isso eu já respondi no início. Eu também acho que não. Né? Já antes, meu irmão, meu compadre, né? Meu afilhado. É verdade. Meu cunhado, cara referência, cara que para mim, não só antes, mas como hoje também, os caminhos que você faz naquilo que você gosta, naquilo que você ama fazer, é referência para qualquer um que hoje queira entrar na educação física. Você é um cara que você espelha muito coisas boas, irmão, né? Não só na vida pessoal, mas na vida profissional. Você é um cara que está sempre buscando adquirir conhecimento para passar o melhor que você puder. Aquilo que de melhor você puder passar para os seus alunos, para aqueles que estão à sua volta. Então, você é minha referência. Você sabe disso. Beleza. Valeu, Roger. Tamo junto, velho. Sabe que a caminhada ainda continua muito longa ainda aí. Bom, pergunta de Selva. Coach resenheiro. Pergunta ao Rogério se ele montou no camelo e como foi. Selva que perguntou. Rapaz, ó, é engraçado essa situação. Eu passei 5 temporadas na Arábia Saudita. Travou aí, Roger. Peraí. Agora. Travou aí. Voltou. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, não. Era pra você ter botado no mundo do avião, agora já foi. Entrou uma ligação aqui, mas eu... Depois tá ouvindo agora? Vamos nessa. Agora já foi. Então... Selva quer saber se você montou no camelo. Vamos dar continuidade. Agora já foi. Por incrível que pareça... Pronto, vamos que vamos. Por incrível que pareça, as duas primeiras oportunidades que eu tive na Arábia Saudita, as 2 primeiras temporadas, eu vivi em uma península, digamos assim, que a gente entende ela, fazendo comparação aqui com o Brasil, como interior, digamos assim, né? E lá tinha muitos dromedários, né? Camelo lá é difícil a gente encontrar. Tinha muitos dromedários. E aquela vontade enorme. Eu fiz, caramba, eu vou vir na Arábia Saudita, não vou andar no camelo, não existe. Um cara que lá em Itapuã, eu sempre andei de cavalo quando podia, pegava a jega na rua, montava na jega para andar, eu não vou andar de camelo na Arábia Saudita, não existe.
Aí as duas primeiras oportunidades, as duas primeiras temporadas eu não tive essa possibilidade, mesmo perguntando ao pessoal lá. Eles sempre falavam que iam ver e tal, eu não consegui. E o segundo clube, né, minha terceira temporada, eu vivi em um lugar na região que também era uma região, assim, fazendo comparação, um interior, né? Na verdade, uma vila, a Vila de Feira. E cada passo que você dava, tipo, você virava uma rua, você via dromedário andando na rua, livremente. Aí eu falava, não, aqui eu tenho que andar de camelo, aqui não vai ter escapatória. E aí foi coisa assim, foi muito rápido. A gente conversando com um árabe lá, um amigo nosso lá, que é inclusive dono de camelos, de dromedários. Ele marcou com a gente, aí eu fui, né? É todo um processo. As duas primeiras patas do dromedário, ela tem que estar amarrada, senão com o peso ele dispara, né? Então ele amarrou as duas primeiras patas do camelo, colocou aquele, tipo como se fosse uma sela, né? E aí eu tenho até foto, né, no meu Instagram, eu andando, né? De camelo. Cara, é uma sensação muito boa, porque o dromedário ele é muito alto. Claro que fica com receio da queda, porque se cair é muito alto. Mas é muito gostoso porque por incrível que pareça, o dromedário, ele atende o comando muito mais fácil que um cavalo, ele é muito mais inteligente do que um cavalo. Então, o proprietário chama o camelo, o dromedário, ele vem, e aí um gesto lá que ele faz lá, um sinal que ele faz, ele dobra as duas primeiras patas, né? E aí fica, né, numa posição inclinada, e você sobe. E aí, com o comando também do dono, ele levanta uma parte, depois a outra, e faz um movimento meio que de lado. Se você não segurar, você cai também. Mas aí você vai dando comando na fala. No cavalo normal, a gente vai no cabresto aqui, né? Puxando para a esquerda, para a direita. O dromedário não. Você segura para não cair, vai dando comando. Massa, show de bola. Mais uma pergunta da galera aqui. E a gente vai seguir com as perguntas do coach depois. R9 Som, meu compadre, seu irmão. Ele quer saber qual foi seu melhor momento e seu pior momento lá na Arábia. Meu irmão. Pronto, vamos que vamos. Bom, eu tive duas situações, né? Na Arábia Saudita. Sim. Bom, vou falar logo pelo pior momento. O pior momento que eu tive na Arábia Saudita foi a nível de clube e vinculando com minha vida pessoal também, que aconteceu aqui no Brasil. Foi o seguinte, eu tinha acabado de ser desclassificado lá de um torneio no qual tinha muitos gestores assistindo o jogo, né? E aí eu tentei, de cima da hora, de uma forma bem prudente, na minha leitura que eu fiz, mudar a forma do time jogar para tentar surpreender o adversário. Não deu certo, eu acabei sendo desclassificado e ficou uma imagem meio que negativa assim, a nível das pessoas que estavam assistindo a partida, né? Não gostaram muito do que viram, né? Sendo que eu já estava sendo elogiado nas outras partidas, e aí bateu alguma coisa, eu tentei mudar lá e não deu certo. E aí eu já peguei a viagem, isso foi uma partida fora da cidade lá. E aí eu peguei uma viagem de volta de coisa de 50 horas de ônibus, muito cansativa a viagem. E assim que eu cheguei em casa, eu soube do acidente de Rodrigo de moto na época. Né? E aí foi uma coisa muito pesada. Né? Eu já estava com a cabeça muito quente, muito chateada, tanto que o retorno foi praticamente em silêncio. Coloquei uma música, voltei em silêncio, muito chateado mesmo. E assim que eu cheguei em casa, foi coisa assim de minutos, né? Me chamaram e me explicaram, né, que meu irmão estava internado em estado grave, que ele tinha sofrido um acidente de moto. E aí foi um turbilhão de coisas assim, triste na hora, né? Marília me ajudou muito, minha esposa me ligou, e aí mandava eu tomar um tranquilizante, calmante, tomar um suco para relaxar, para descansar. Mas a preocupação era grande em querer saber se de fato foi só isso que tinha acontecido, né? Se o pessoal não estava me escondendo. E por incrível que pareça, a rede social ela tem um lado bom e um lado ruim, um lado positivo e um lado negativo. Os grupos de WhatsApp na época que o Rodrigo também tinha amigos meus, a galera já no rido, entendeu? Poxa, quem soube de Rodrigo aí? Pô, parece que ele não resistiu não. Parece que o negócio foi feio.
E aí tinha gente que falava, poxa, cara, eu passei na hora, eu vi uma poça de sangue lá no chão. Aí teve uma hora que um falou, rapaz, na hora que eu passei, o cara do bombeiro lá tava serrando o capacete. Aí eu já pensei logo o pior, né? E aí só consegui me tranquilizar 2 dias depois. No dia seguinte eu não consegui trabalhar, pedi dispensa. Normalmente eu faço sempre um regenerativo no pós-jogo. Pedi dispensa, né? Não quis nem que os atletas viessem pro treino, né? E aí no segundo dia eu consegui fotos dele, né? Uma foto até foi difícil tirar essa foto da cabeça, porque foi uma foto muito pesada, mas ele já no hospital, né? E sendo medicado. Aí foi que deu aquela aliviada. Mas esse, sem dúvida, foi o pior momento. O pior momento foi esse. E o melhor momento, na verdade, eu tive 2 melhores momentos. Eu tive um primeiro momento, melhor momento no Alcolude. Eu tava na época já auxiliando o Miller como auxiliar técnico do Sub-20. E Miller conseguiu ser campeão. O clube que a gente trabalhava, o Alcolude, era a terceira divisão, o Alcolude na época. A gente conseguiu ganhar um clássico na final para um clube que era a primeira divisão, né? Que ninguém acreditava. O cara, vai tomar pau, vai perder. O comentário na cidade era esse. Quem conhece o Alcolude é fraco e tal. E Miller conseguiu montar um time muito forte, né? E aí a recepção, a saída da gente do CT, a chegada ao estádio, o momento do jogo, aquela adrenalina, né? Eu não pude ficar no banco, né? Porque eles têm um critério lá que só um podia ficar no banco. Eu tive que ficar na arquibancada, filmei alguns momentos do jogo. Tem um vídeo, inclusive, que tá no perfil de Miller, ele posta esse vídeo no momento de um dos gols, né? Eu gritando, eufórico lá no meio de um cara de árabe lá comigo torcendo também. E aí ele viu ser campeão sub-20 de forma inédita. Hoje, por incrível que pareça, é o único título que o Alcolude tem da categoria, né? E um segundo melhor momento foi quando eu assumi de forma interina o profissional do Fade, né? O treinador ele havia feito uma boa campanha de início, mas depois meio que se perdeu. Era um treinador árabe também. E aí eu estava fazendo um trabalho muito bom no sub-20 lá do Fade. E aí eu fui. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Pronto. A ligação que voltou de novo aqui. Aí eu fui promovido para o profissional, né? E aí eu bati um papo bem bacana com o meu diretor de futebol, com o vice-presidente, para ele trazer de novo o treinador, para ele não demitir, porque eu percebi que naquele momento era um momento interessante ter o treinador também, porque ele tinha um grupo em mãos e eu não conhecia os atletas, né? E aí eu trouxe de novo o treinador, a gente bateu um papo muito sadio. Ele é um cara que estava começando ainda na área técnica do futebol. Bati um papo muito sadio, muito rápido com ele. A gente trocou algumas ideias. A gente começou a desenvolver um trabalho um pouquinho diferente. Resultado, o clube, pela segunda vez na história, conseguiu ser vice-campeão na Península, né? A gente perdeu a final, só que a gente foi classificado para um torneio macro, né? Que a gente fez algumas viagens, né? E essa viagem foi uma viagem muito interessante, que eu criei um vínculo de amizade muito bom com os atletas, né? Com a comissão técnica, com os diretores. E hoje eles são meus grandes amigos, né? Eu tenho eles nas redes sociais, a gente se fala pelo WhatsApp, eles perguntam se eu vou voltar, né? Tem esse carinho de querer me ter novamente comandando eles, né? Alguns já largaram o futebol, que na Arábia Saudita é assim, né? A maioria dos atletas, quando o clube não é primeira divisão, eles têm alguma outra profissão, né? A maioria deles, inclusive, são militares. Né? Beleza, Roger. Militar, bom, agora, futebol, pergunta do coach. Mas, enfim, tem algumas aqui que você basicamente já até respondeu. Mas vamos lá, então. Você falou um pouco do idioma aí, que foi uma grande barreira para você. E aí eu queria saber como você driblou o jogo das línguas aí na hora de lidar com os atletas aí. Como foi esse drible aí para conseguir conquistar a galera com o idioma ainda não na ponta da língua?
Massa, massa, muito bom. Então, Jade, como previamente falei aqui naquela resenha de Miller, eu usava muitos gestos, né? Eu usava muitos gestos de início para tentar implantar aquilo que eu pensava, né? Em acontecer no treino. E a gente sabe que o futebol hoje ele fala uma língua global, né? Mesmo a gente sem lançar as palavras, o momento da atividade ali, até num gesto mesmo, o garoto pega, né? Obviamente, eu tive muito mais trabalho, porque eu trabalhei sempre com crianças, né? Meu foco lá na Arábia Saudita sempre foi trabalhar com crianças, apesar de ter essa experiência no time profissional, sempre foi trabalhar com crianças, mas tinha muita dificuldade porque eles não entendem inglês, né? Os garotos de 17, 18 anos já falam inglês porque eles pegam no colégio essa matéria e o inglês é a segunda língua da Arábia Saudita. Mas as crianças de 11, 12 anos, 13 anos não falam nada de inglês, nada. Então não adiantava eu falar inglês porque eles também não iam entender, né? Foi aí que eu tomei a iniciativa de aprender o árabe. Eu tenho que aprender o árabe, cara. Vou pular do inglês para o árabe. E aí saí do inglês e comecei a estudar o árabe, né? Hoje já consigo me comunicar. Não falo fluente porque é muito difícil a língua. A língua tem muitos caminhos, né? Mas eu já consigo me comunicar. E a partir da segunda temporada, eu já lançava algumas palavras em árabe, né? Estudava no dia anterior, né? Via o planejamento, via qual era o conteúdo que eu ia aplicar no dia seguinte, via quais eram as palavras que eu ia precisar lançar para eles entenderem aquilo que eu tava pensando para o treino. E aí pegava a palavra, muitas das vezes eu falava até a palavra errada, os meninos paravam assim, olhavam assim, não sabiam o que eu queria entender. Só que aí, o que é que acontece? Sempre ficava um árabe. Na Arábia Saudita ainda tinha esse porém. Sim. Eu trabalhava na categoria dos garotos, mas eles têm um cuidado muito grande com os garotos lá. Então, ele nunca deixava o brasileiro sozinho. Para ser intérprete, né? Ele tinha essa preocupação. Então, sempre ficava um árabe ou egípcio assistindo o treino, ou acompanhando, me ajudando, funcionário do clube. E aí ele fazia uma leitura da situação que eu estava tentando passar, e aí pegava meio que a palavra, sabia que eu estava falando errado, aí me chamava coach. Show de bola, Roger. Assim, então, você falou assim, do Alcolude e do Fade, né? Aí atrás tem as camisas aí dos times, não é isso? Fade? Tem sim. Tem do Fade. Né? Essa aqui foi a minha última temporada. Essa aqui tem do Alcolude. Foi minha segunda temporada. E a primeira aqui foi a minha primeira temporada no Fade. Primeira temporada é Fade, Alcolude e Fade. Sim, essa é relíquia, esse é com carinho, cara. Show de bola. Tem um quadro também. Eu tenho um certificado de treinador. Entendi. Né? Esse certificado, inclusive, é tudo em árabe. Ele é árabe e inglês misturado com... E aí, esse certificado, junto com a licença árabe que eu tenho, que chama de Cama, me dá a possibilidade de entrar e sair do país árabe para trabalhar com futebol. Então, se qualquer clube da Arábia Saudita quiser me contratar, ele me contrata porque eu tenho um certificado, e aí, não tenho licença. Esses dois clubes aí, você tem um carinho muito grande por tanto o Alcolude e o Fade, né? Mas fala um pouquinho só em relação, por exemplo, de uma conquista que você, por exemplo, você chegou lá no Alcolude, como ele era e como ficou depois que você esteve lá. E no Fade a mesma coisa. Pronto, dá sim pra gente fazer essa comparação. Então, eu falei do Alcolude. O Alcolude eu fiz 2 temporadas no Alcolude, 2013 e 2014. Né? Tá falando. Aí tá falando um pouquinho. E aí voltei. Tá falhando, mas. Aqui 2014, 2015. A imagem agora. A temporada na Arábia Saudita é como se fosse. Você está me ouvindo? Agora sim. Travou um pouquinho. Aproveitando, não sei se estiver me ouvindo aí, você dá um ok. Tá me ouvindo? Olha, é o seguinte, daqui a pouquinho vai encerrar aqui. E agora? Mas a gente volta para
fazer a parte final aí do nosso programa, beleza? Tô ouvindo. Mas vamos lá, então, responde um pouquinho sobre essa relação aí que eu te perguntei, sobre como você chegou, como era o Alcolude antes, Pronto, vamos lá. e depois de Rogério e o Feito. Então, para resumir. Pronto, vamos lá. O Alcolude em 2013, quando eu cheguei, né? Mila, inclusive, já tinha trabalhado na temporada anterior, né? Como eu falei, ele que me levou para lá, ele veio de férias e me levou. E aí ele me passou o projeto. Ele fez, irmão, o Alcolude está assim, assim, assim. Como é que o Alcolude estava? O Alcolude, na cidade, na região a cidade lá, era um clube desacreditado. Né? A verdade é essa. Era um clube desacreditado. É um clube que não tinha títulos, não tinha boas conquistas, né? E, na sua maioria das vezes, os treinadores eram egípcio ou turco, ou da Tunísia, né? E os últimos treinadores que passaram lá, pela gestão que estava, não fizeram bons trabalhos. Então, o que é que acontece? O pessoal na rua sempre falava mal. Quando a gente falava que era brasileiro e tal, 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 aí perguntava, vocês estão treinadores, trabalham futebol? Né? Sim, trabalhamos com futebol, tal. Trabalha em que time? Alcolude. Aí eles, pode ir para outro time que não presta, tal, tal, tal. Enfim, a gente fez um trabalho muito bom no Alcolude, né? A gente conseguiu implantar um pouco daquilo que a gente pensava, né? Do futebol, a nossa ideologia de trabalho. A gente conseguiu implantar, a gente conseguiu fazer com que eu jogasse de uma forma mais solta, essa é a verdade, de uma forma mais alegre. Os nossos treinos eram treinos, apesar das categorias, ser categorias acima de 17 anos, né, que disputavam as competições, a gente fazia um pouquinho de ludicidade no trabalho, né, para tentar fazer com que os garotos jogassem de uma forma mais solta, mais alegre. E isso deu certo, isso deu resultado. Porque aquela frase do futebol que a gente fala, jogo é treino e treino é jogo. A gente conseguia fazer com que isso aconteça nos treinos, né? A gente botava para os garotos, cara, aí chegar lá no jogo e fazer isso que vocês estão fazendo aqui, ó. Vocês estão brincando de jogar futebol. E deu certo. É tanto que as duas categorias, sub-17 e sub-20. O sub-17 não conseguiu ser campeão, ficou em terceiro. O sub-20 foi campeão. Nossa, os jogos no início da temporada era super vazio, super fraco de público. E na reta final começou a ter público. Uma coisa assim, cara, o que é isso aqui? É coisa de outro mundo. E aí os dirigentes começaram a falar com a gente. E a gente começou a ganhar bônus também, depois desses resultados, porque na verdade foi um reconhecimento do trabalho, né? E aí o time começou a jogar muito mais solto, os garotos alegres, brincando de jogar futebol. As partidas aqui de início era 1-1, 2-1, a gente perdia, tomava 0, a gente começou a dar 4-0, 5-1, 6-2. Os garotos começaram a jogar de uma forma bem solta mesmo. E a gente entendeu que a nossa proposta, que era levar um pouquinho do jeito brasileiro de jogar futebol, deu certo porque os garotos eles tinham aquilo como compromisso, como responsabilidade, porque eles escutavam muito da direção, antes do nosso trabalho, que eles precisavam ganhar pelo clube. Então, eles entravam numa partida já preocupado com o final da partida. Eles já entravam, e isso a gente entende, né? A gente que trabalha futebol sabe disso. A gente entende que o garoto já entra no campo perdendo. Se ele já entra com aquele pensamento de como vai ser o final, ele já entra perdendo. Né? Que a questão psicológica é afetada. Então a gente conseguiu fazer com que eles jogassem de uma forma bem solta. Olha aí, 10 segundos. Galerinha, a gente vai encerrar aqui e volta já já, viu? Não tem... E aí, deu tempo para beber uma água aí? Respirou? Tá de boa? Tá. Bom. Vinícius, Vinícius! Fala, Milson! Vinícius do Vila. Olha aí, Roger. Já voltamos aqui, fizemos um pequeno intervalo, tá? E aí é o seguinte, estamos aqui nas perguntas do coach, vem a parte final depois, com o bate-pronto. E aí eu tô aqui, Rogério, você estava falando aí sobre a sua passagem pelo Alcolude e pelo Fade. E pô, que bom que você teve melhorou a reputação do clube lá, onde a situação era justamente essa de desconfiança, ninguém gostava muito tanto de acompanhar mais os jogos e depois começou a encher os estádios aí e desenvolver um bom trabalho que vocês fizeram lá. Você, o Sheik, Fabiano, se eu não me engano o nome, não é isso? E outros que passaram por lá.
Isso, Fabiano, Vocês deixaram o legado lá, vocês Marlon. têm. Justamente por isso que vocês têm esse carinho aí, pela passagem bela que vocês tiveram lá, tá? E aí, Roger, me conta um pouco sobre como você conseguiu implantar, qual foi a dificuldade, se foi muito rápido, para você implantar o seu sistema de jogo lá, o que você tinha como propósito. Mara, muito bom. Muito boa pergunta, Jade. A gente quando inicia um projeto, né, na verdade, quando a gente recebe o convite, né, a gente primeiro estrutura pensando no clube, né, pensando no que a gente vai encontrar, né, se a gente tem alguma referência lá de algum trabalho que estava em curso, digamos assim, né? E a maior dificuldade foi que os dois clubes que eu trabalhei lá, tanto o Alcolude como o Fade, por incrível que pareça, os treinadores que vieram antes, eles não tinham projetos, né? Não tinham projeto. Então era uma coisa muito solta. É como se fosse uma Sim, várzea, digamos assim, né? Você chega num clube, não tem uma referência, não tem um projeto, não tem uma metodologia, né? Então foi algo assim muito impactante, porque você tinha que praticamente começar você tem que começar um projeto, né? E, então, assim, no Alculude foi muito mais fácil, digamos assim, porque eu não estava sozinho, né? Tinha mais 3 brasileiros comigo lá. Então a gente meio que discutia, né, sobre o que fazer, o que não fazer, como fazer, qual é a cultura do clube, como é que o clube pensa futebol, o que é que o clube pensa para os garotos, para os atletas. Então a gente conseguiu desenvolver as metodologias de uma forma muito mais pensada, digamos assim, né? Já no Fade, e funcionou. Inclusive, só para ah, pontuar, já de uma coisa bem interessante, um atleta meu, que foi da academia de 2013, que trabalhou comigo, né? Há um ano atrás, foi um ano e meio atrás, o Daniel mandou a foto para Miller, e Miller mandou para mim, o atleta chegou na seleção sub-20 da Arábia Saudita. Então, show foi um de atleta bola. meu. Então, eu posso falar. E é tanto que Miller deixa isso bem claro. Roger, o atleta é seu. Você que fez o garoto. Onde o garoto está agora? Na seleção sub-20. Então, assim, é algo que a gente entende que foi difícil, porque a gente tinha que pensar, né, no planejamento como uma forma, um contexto muito mais abrangente, muito mais complexo, porque não tinha nenhuma referência, né? Normalmente você pega o que já está sendo executado, modifica, faz com que a coisa aconteça da sua forma e implanta. E você, quando pega algo do zero, é muito mais Sim, difícil porque você não sabe se vai dar certo, né? Essa é a verdade, porque nunca foi implantado, né? E graças a Deus deu certo. E no Fade, eu tive muito mais dificuldade no Fade, porque, tipo assim, quando eu fui contratado, só para deixar a fica coisa à vontade. bem contextualizada, quando eu fui contratado pelo Fade, foi o Fade que me solicitou ao Alculude. Aí eu fui indicado pelo Alculude para o Fade, né? Então a gente já entende que o trabalho foi bem feito no Alculude, né? O Alculude eu não voltei inclusive para o Alculude Sim. porque a gente pediu dispensa, né? Não foi algo assim, o trabalho não funcionou, vocês vão ser desligados e tal e tal. Não. No final da temporada a gente Hum, comunicou que a gente não queria mais voltar, até por conta de algumas situações que envolvia também já a gestão, né? Então, meio que existia uma como é que eu posso falar? Os pensamentos meio que não eram sim. compatíveis, entendeu? O nosso pensamento como treinadores, como membros da comissão técnica com a gestão, né? Até por conta da cultura árabe, né? De eles invadirem campo, querer, você tá dando um trabalho, eles querem Sim. parar para corrigir alguma coisa. Aí tem algum atleta que está fazendo alguma coisa errada, eles entram no campo para querer reclamar com o atleta. Então, muitas dessas coisas fez com que a gente desistisse do trabalho no Alculude, mesmo tendo a certeza que o trabalho estava dando certo, né? E aí, mas a gente saiu de uma forma bem amigável mesmo, a gente conversou com o presidente, a gente conversou com o gestor de futebol, conversou com o empresário que indicou a gente para o Alculude, foi algo bem sadio, o clube não saiu devendo nada a gente, foi tudo acertado de uma forma bem tranquila, bem clara.
E aí eu vim para o Brasil, e aí um belo dia eu recebi uma ligação de um funcionário da Oclude querendo saber se eu tinha interesse de voltar para a Arábia Saudita, porque tinha um clube interessado no meu trabalho, apenas no meu trabalho. Mila, inclusive, na época, se eu não me engano, eu não sei se Mila também recebeu esse convite, mas Mila disse que não, descartou a possibilidade de retorno. Então eu tive que voltar sozinho para uma cidade, para uma região totalmente diferente, no qual eu não conhecia ninguém e sozinho, né? Então eu cheguei lá no FEID, a comissão técnica era toda, na sua maioria, de egípcios, né? E aí eu fui convidado para assumir a primeira categoria sub-13 na época. E o trabalho que estava sendo no sub-13, estava acontecendo no sub-13, era muito semelhante ao trabalho que estava acontecendo no Alcolude. A proposta metodológica dos egípcios, dos treinadores, era muito parecida. Ou seja, os garotos praticamente não treinavam. Eles iam para jogar bola, para brincar baba, digamos assim. Né? Quando a gente começava a bater aquele papo com o atleta, né, para saber dele o que é que ele tinha adquirido nos trabalhos anteriores, o garoto não sabia explicar, porque ele não tinha trabalho. Eles iam para lá, o cara pagava o apito, ficava mandando, você faça isso, você porque faça não teve isso. didática, não teve metodologia aplicada. Entendeu? Não teve didática. Era um trabalho robotizado. Essa é a verdade. Então, o que é que acontece? Eu lembro que nessa época eu fui muito mais ousado. Primeiro que eu já tinha mais experiência, né? Essa seria a minha terceira experiência na Arábia Saudita. Eu já tinha uma facilidade de me comunicar com o árabe. Eu já entendia um pouquinho da cultura, né, árabe. Né? Eu tive cuidado de procurar saber se existia diferença entre o Oculude e o FEID a nível de pensamento. Não existia, né? O meio que pensavam iguais. Os dois presidentes eram amigos, eles se falavam, então eu botei na minha cabeça. É a mesma coisa do Oculude. Vou chegar lá e vai ser isso, isso e isso. Antes de chegar aqui ainda no Brasil, eu já desenhei todo o projeto. Até hoje eu tenho esse projeto. Foi um projeto de 5 folhas, 5 páginas. E aí eu mandei para uma prima minha, Carol, que ela é professora de inglês, né? Carol traduziu botou todo no inglês, todo direitinho. Antes de sair daqui do Brasil, já mandei para lá para o presidente. Ele deu uma resposta muito positiva, né? E me lançou um desafio, eu ainda aqui no Brasil. Ele falou, e assim que você chegar aqui, eu quero que você faça com que os treinadores se adaptem a esse projeto. Aí eu assim, mas como assim? Porque esse projeto é para o sub-13. Eles estão no sub-15, sub-17, sub-20 profissional. Não importa, eu quero que você chegue aqui. Claro, você vai chegar da sua forma e vou te apresentar a sua comissão, a comissão técnica de todas as categorias. Poucos você vai vendo a melhor forma de implantar. Resumindo, eu consegui implantar o meu trabalho na K13, tive algumas dificuldades, né, por conta da cultura dos garotos, né, e tal, mas eu consegui implantar. Fui vice-campeão, por sinal. Fui vice-campeão da categoria. Fui a final para um clube que é primeira divisão na Arábia Saudita, o Altai, né? E, inclusive, lá na Arábia Saudita é jogo de ida e volta, fosse Copa do Brasil, mas não é eliminatório. É ida e volta, você depois que pega todo mundo, vê quem são os dois primeiros, eles fazem a final, e aí um abraço. E aí no jogo de ida, eu peguei esse Altai lá no clube do FEID. O FEID nunca tinha ganhado do Altai em todas as categorias. Eu dei 5-4, uma partida muito elétrica mesmo, muito assim, muito dinâmica, consegui vencer. Eu tenho indo para o ANS, né? A gente indo do estádio para o centro de treinamento, eles fazendo uma festa comigo dentro do ônibus, né? Eu fui recepcionado no clube, né, pelos dirigentes, recebi um bônus muito bacana, né, por esse jogo, porque foi a primeira vez na história, olha para isso, primeira vez na história que o FEID derrotou o Altai lá na cidade. Mais um feito do Rogério Oliveira. Então foi assim, algo interessante que a gente entendeu que o nosso projeto funcionou. Depois dessa partida, aí que a ideia do presidente ganhou força. Ele conseguiu fazer com que todos os departamentos do clube aceitasse esse desafio de implantar essa minha ideia em todas as categorias, né? Aí que eu fiz, se é para ser assim, tem que ser do meu jeito. Pode ser, ele pode ser. O que é que você vai fazer? Eu falei, primeiro,
eu quero os profissionais. Esses profissionais que estão aqui não dá, né? Aí ele na verdade, só tinha um treinador egípcio que falava um pouco a minha língua, trabalhava no mesmo sistema. Só que esse treinador, antes de terminar a temporada, ele já foi para um clube melhor. Hoje ele está no clube de divisão lá na Arábia Saudita. Os outros treinadores meio que não aceitaram, né? E aí eu cheguei para o dirigente e falei, ó, se vocês querem implantar esse projeto, eu preciso de pessoas, de profissionais que falem a mesma língua a nível de trabalho, né? E aí, verdade. Que fale a minha língua, né? Aí eles entenderam. Ao final da temporada, eu já havia sido comunicado pelo vice-presidente que eu ia precisar voltar para o Brasil de férias, e no meu retorno para o clube, para a segunda temporada, eu tinha que levar 3 treinadores brasileiros, né? Sendo 2 treinadores de campo e um treinador de goleiro. E aí foi essa coisa que, na verdade, eu não consegui levar 2 treinadores, porque houve uma dificuldade com os trâmites de documento de um. E aí que eu consegui levar o Marlon, meu amigão, meu irmão, treinador de goleiro Marlon, cara super do bem, super competente, profissional. E levei o Diogo Silva, um cara também super inteligente, super pensante, digamos assim, mesmo, que inclusive hoje trabalha com futebol feminino nos Estados Unidos. Então a gente conseguiu implantar o trabalho, a gente conseguiu fazer com que as coisas funcionassem da forma que a gente estava pensando em moldar, pensando em fazer acontecer, né? O clube começou a jogar de uma forma muito mais solta, não só a minha categoria, né? Como as outras categorias. Na segunda temporada eu já peguei uma categoria superior, já peguei o sub-15, né? E sub-15, sub-17, por isso, de sub-13, né? E aí foi que ao final dessas 2 temporadas do sub-13 eu fui efetivado para trabalhar com profissional, né? E o que a resenha aqui show de bola, Roger. Já falei aqui. Mas foi muito bacana e gratificante. Show de bola, a galera vai chegando aí, queria mandar um abraço mais uma vez aí. O Wesley Bruno aí, Roger. Valmir da Brasília, lá da Mancia, que jogava lá com a gente. Márcio Fernando, tá cheio de graça aí, procurando graça. Mandou um abraço pra gente aí. O professor Raimundo voltou aí, tinha caído. Ó, o Valmir aí mandando um abraço, 2 férias. Pete Cortez, um aluno da Landa Complexo. Entrou. Um abraço, Pete. Tamo junto. Vamos lá, Roger. Seguindo aqui nossas perguntas. A galera tá aí com a gente. Como era o treinador Rogério antes, durante e depois dos jogos? Nos conte uma experiência aí. Uma situação. Lá na Arábia Saudita? Claro. Como era o treinador Rogério antes, durante e depois dos jogos aí? Como é que você conta uma experiência pra gente aí? Como você se define? Tá me ouvindo? Acho que a internet caiu um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pronto, então, a pergunta foi sobre como era você, o treinador Rogério Santos, durante, antes e depois dos jogos. Conta aí um pouquinho. Como é que você ficava? Maravilha, vamos lá. Eu tenho uma coisa comigo, né, trabalhando no futebol, que inclusive até hoje eu consegui um pouco mais me controlar, digamos assim, mas lá no Alcolud, lá em 2013, aconteceu da seguinte forma: existe a passion, obviamente, de você fazer sempre um bom trabalho, né? E quando você mina, né, aquele contexto da equipe, né? Quando você sabe que todos os garotos estão falando a sua língua, você tem aquele grupo em mãos, você vai tranquilo para a partida, porque você sabe o que vai acontecer, né? No caso do Alcolud, a diferença era o seguinte: a gente passava as coisas para os garotos, né? Muitos garotos eles não entendiam, eles fingiam que entendiam para
não passar vergonha para os outros, né? Em alguns momentos do Sim. trabalho a gente via que as coisas não aconteciam, a gente insistia, voltava. Um trabalho que era para, por exemplo, digamos, uma fase de um jogo que era para ser treinado em 2 dias, a gente passava praticamente uma semana, porque quando a gente colocava para acontecer na prática, a gente via que eles não tinham pego ainda aquilo. Então era coisa muito maçante, digamos assim, né? E aí o que é que acontece? As partidas já estavam marcadas, né? A gente mesmo atropelando, mesmo a gente sabendo aquilo que a gente ia ter que fazer para projetar, para organizar o time, a gente teve que atropelar fases. Senão a gente não conseguia montar um time. Então, nessa de atropelar fase, a gente meio que burlava a forma correta de ensinar, né? Meio que burlava. Então, tinha coisas que a gente não podia, não dava tempo passar. Não dava tempo passar, a gente tinha que montar o time. E a gente ia meio que para os jogos preocupado. Aí, o que é que o Rogério fazia? Eu sei que vocês sabem, né? Acho que não é surpresa para ninguém. Eu sou um cara apaixonado por samba e um bom pagode. O que eu fazia? No ônibus eu botava meu fone e ia escutando meu samba. Para tentar aliviar, né? Para tentar tirar aquela preocupação. Caramba, será que eles vão se sair bem? Será que vai funcionar essa King do Brasil na área aí, ó. de jogo? Será que as coisas vão acontecer? Maravilha, vamos que vamos. Botava o fone de ouvido e ia pro jogo, né? Tranquilo, fingindo que estava tranquilo, mas lá com o fone de ouvido lá, às vezes tirava para ter um papo com alguém da comissão, depois botava o fone de novo. E na partida, eu era muito inquieto. Era muito inquieto mesmo. Eu praticamente não sento. Até hoje é assim, né? Como falaram mais cedo aí, né? Hoje eu trabalho também no Galícia. Eu presto um serviço lá no Galícia também. Era treinador do Sub-14. Hoje eu já estou trabalhando na coordenação. Mas eu sou muito inquieto numa partida. Então eu não sento. Eu fico de um lado para o outro. E o que é que acontece? Uma coisa muito interessante e curiosa. Os árbitros, né, árabes, a gente chama de Hakan, né, a palavra, os árbitros árabes, ele não entende o que a gente fala em português, né? Então, tipo assim, quando eu queria reclamar alguma coisa, eu falava em português. Falava em português. Aquelas palavras que a gente já sabe. Vai te tomar banho. Né? Aquelas palavras, eu lançava... E aí o árbitro vinha reclamar porque eu estava gesticulando demais, eu já falava com ele em português, aí ele mandava falar em árabe, fala em árabe, eu falo em inglês. Aí você mandava ele tomar banho, filho de Deus. Speak English. Speak English. Speak English. Vai para aquele lugar, vai procurar o que fazer, sua não sei o que lá. E aí, na maioria das vezes, eles faziam o seguinte. Eles meio que gravavam a palavra que eles sabiam que era uma palavra forte, então para eles aquilo para eles já era algo meio que agressivo, né? E aí quando a gente lançava uma segunda vez, eles vinham até a gente e falavam assim, tipo assim árabe, né? Claro, ou então em inglês. Se você falar isso, você sai. Esperto tudo. Não é besta, não. Ele já gravou. E Mila inclusive. Miller, ele tem... Conte uma história de Miller aí. Desculpa o termo, porra. Miller, ele lança... ele lança muito essa palavra no treino. Ele lança muito essa palavra. E lá, quando ele chegava no clube para treinar, os indianos, a mão de obra da Arábia Saudita, na grande maioria, é indiana, né? Os indianos do clube que trabalhavam no dia a dia do clube, eles chamavam ele de porra. Coach porra! Porque o porra de Miller já era do cotidiano. Já era do cotidiano dele, entendeu? Então, assim, nas partidas eu gesticulava muito, né? Ficava muito, assim, preocupado. E, ao mesmo tempo, preocupado também em não robotizar o meu time, né? Mas existia aquela preocupação. Você não tem como passar um conteúdo sistêmico, não tem como passar algo mais complexo para os garotos entender, porque eles não estão entendendo nem o básico. Entendi. Imagine algo mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, vai de contra aquilo que a gente pensa, né? Eu também não quero robotizar o meu time. É o quê? É jogo de botão, que o atleta vai fazer o que eu quero? Não, ele tem que ter a tomada de decisão dele. Entendeu? Ele tem que saber o que ele vai fazer. Perfeito. Ele tem que entender a partida. Então, o que é que acontece? Eu meio que gesticulava
para fazer com que os garotos se movimentassem de uma forma correta, atacando e defendendo. E, ao mesmo tempo, era chamada a atenção do árbitro, todo momento, porque ele pensava que aquele meu gesto, aquilo que eu estava fazendo, eu estava agredindo alguém, eu xingando alguém e tal. E aí é o seguinte, quando a partida saía com resultado negativo, eu, claro, né, como eu estava lidando com crianças, eu tinha que fazer com que aquele peso da derrota fosse absorvido de uma forma saudável para ele, como se fosse um aprendizado, né? Fazia uma roda no meio do campo ainda, não deixava ninguém sair, fazia uma roda, chamava um árabe mesmo para tentar interpretar um pouquinho, para falar um pouquinho o que eu estava pensando, né? E aí ele meio que amaciava os garotos ficam muito sentidos quando perdem na Arábia Saudita, né? E aí eu cheguei a determinar uma certa temporada que sempre o pós-treino, sempre o pós-jogo teria que ter piscina, para a gente fazer uma brincadeira, algo lúdico, para tentar quebrar aquela preocupação dos garotos, porque eles ficam muito preocupados. Então, eu fazia aquela reunião com eles, batia aquele papo com eles, né? Transmitia para eles aquela sensação de foi derrota? Foi, vamos aprender com ela. Na próxima a gente tenta consertar aquilo que não deu certo hoje, aquilo que a gente não conseguiu fazer hoje. Mas o meu retorno para casa era em silêncio. Quando eu entrava no ônibus, quando eu entrava no ônibus, na verdade, quando terminava aquela roda, eu falava, pronto, agora vocês vão pro vestiário, toma o banho de vocês, né? Se arruma, a gente vai para o ônibus em silêncio. A gente vai voltar para a cidade em silêncio. Eu não quero barulho. E aí eu ia lá pro fundo, ou então ficava na frente, usava essas duas situações, ou ia pro fundo do ônibus, ou ficava na frente do ônibus como motorista, deixava eles mais pro fundo, ou deixava eles mais para frente, se eu fosse pro fundo, botava meu fone de novo, ia super estressado. E, inclusive, tinha situações super engraçadas, que eu batia papo com Marília quando chegava, ou com minha mãe, e aí eu descontava alguma coisa. Tipo, ela fazia alguma coisa aqui, e aí eu já... que não era pra fazer, que não sei o que... Depois você tá estressado por quê? Não, tranquilo, é porque eu perdi a partida hoje. E verdade, conte aí pra gente aí. Mas... Como era o vestiário do Miller Sheikh aí? Como era o vestiário do homem aí? Caraca, irmão. Pense numa resenha. Pense numa resenha. Uma coisa muito curiosa. Miller, ele não tem... Quer dizer, assim... Como é que eu posso falar? Pela minha vivência que eu tive com ele na Arábia Saudita, ele meio que tem não chega a ser uma patologia, mas um desconforto estomacal, né? Que se ele comer alguma coisa pesada, dá algum problema, né? E aí, Miller sempre na nossa casa, lá na nossa resenha, no apartamento, eu ia tomar um banho, eu queria fazer uma coisa, Miller no banheiro. Eu disse, caraca, esse cara não sai desse banheiro. Velho, sai daí, tal. Aí passava. E aí, tipo, dia de jogo, desce pro campo, entra no ônibus. Eu fiz, Miller, tá tranquilo? Não, super tranquilo. O time tá jogando bem pra caramba. Já conversei com ele, vai funcionar. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu também tô super tranquilo. A gente vai meter gol hoje e vai ser aquele negócio mesmo, e pronto. Miller, quando o ônibus chegava no estádio, Miller era o primeiro a descer e se picava. Esse cara foi pra onde? Ele ia pro banheiro. Ele ia pro banheiro. Ia correndo pro banheiro. Aí a galera, tá nervoso. Cara, toda partida era a mesma coisa. Em casa, no estádio da gente, ou fora. Chegando no estádio, ele ia pro banheiro. E aí ficava naquela... Não tinha muita diferença do Rogério, Miller de campo. Miller também é muito... Na verdade, eu acho que eu sou parecido com ele, né? Porque ele tem mais tempo no futebol do que eu. Então, eu sou um pouco parecido nisso com o Miller. Ele gesticula muito também, né? E dá muito porra. Porra pra lá, porra pra cá. Se o cara chuta errado, ele porra. Se o cara faz o gol, ele porra. E ninguém entende se ele tá se ele tá elogiando, se ele tá criticando. Shake porra. E assim, terminava o jogo, quando a maioria das vezes a equipe de Miller sempre foi uma equipe bem arrumada por ele, então a maioria das vezes a gente saía sempre com resultado positivo, era aquela alegria. Ele já é um cara muito mais à vontade quando volta para casa, né? Deixava os garotos tranquilos, os garotos meio que faziam festa no ônibus. Inclusive eu tenho um vídeo também de uma comemoração dos garotos no ônibus. Então
é assim, eram momentos interessantes, né? Porque a gente meio que meio que aprendia, né, com o dia a dia um do outro e meio que tinha aquilo como, cara, amanhã é dia de jogo. Eu quero ver qual vai ser a reação de Miller quando chegar ao estádio. Era sempre a mesma coisa. Ele era o primeiro a descer, se mandava, às vezes ele nem conhecia o estádio. Tinha cidade que a gente ia que ele nem sabia onde era. E ele entrava, saia perguntando a policial, a segurança, os caras falavam, não, o vestiário do seu time estava lá, não, vai ser aqui mesmo. Que figura, viu, Rogério? Era resenha, cara. Rogério, Era resenha, mas era resenha. estamos chegando na parte final aqui do nosso programa, no Quiz 3 em 10 agora. Agora é aquele bate-pronto. Você responde com uma palavra ou uma frase curta de tudo que eu te perguntar aqui, beleza? Vamos lá. Defina Bora, vamos lá. milkshake. Melhor jogo da vida, lá na Arábia. Sub-20 do Miller, ao Clube. A gente venceu o jogo. Qual a pessoa mais resenha que você conhece? Que você conhece? Mais resenha? Hã? Miller. Miller. Se não fosse o esporte, você seria? Jogador de futebol. Tem saudade do mundo árabe? Eu, pelo menos tentava. Tem saudade do mundo árabe? Opa! Café árabe ou molho de biriba? Rapaz, Foi de quê? mas o molho de Um ídolo, biriba é pior. um ídolo treinador. É um ídolo Profissional. treinador para você. Zagallo. E Zagallo. internacional? Internacional. Guardiola. Comida árabe. Como é, rapaz? Shawarma. Se xingar amanhã, vai lá. Quem é o seu ídolo no futebol? É aí, contexto geral. No futebol. E na vida? Ronaldo Fenômeno. Um ídolo na vida. Na vida, é. Na vida, meu pai. Não, falhou. Tu viu? Grande Rai. Meu pai. Você se sente realizado com o futebol? Qual o seu sonho? Meu sonho é fazer parte de uma comissão técnica de um time profissional. E para fechar, aí eu quero que você me responda aí. Quem é o coach Jardim Santos? Ah, essa é... Tem pano para manga. Tem pano para manga. Jardim Santos é um cara sensacional, um ser humano fantástico, um cara com integridade muito grande, né? Um cara com um coração enorme, um cara que faz questão de propagar alegria, né, para aqueles à sua volta, um cara que emerge felicidade, saúde e bem-estar para todos aqueles que estão na sua volta. Emoção, viu, papai? Você falando, o cara fica lá nervoso aqui, o coração palpita. Irmão, fico o meu abraço aqui. Agradeço muito por você estar ao meu lado sempre. E para mim foi uma honra hoje dividir a telinha com você aqui do Resenha 310.
Para mim foi um dos top, dos top, dos top. Se eu pudesse parar agora aqui, eu parava e encerrava a carreira de Resenha 3D, porque já cheguei no ápice, é melhor de parar lá no auge do que parar fazendo uma besteira, ou quando está no declínio da carreira. Irmão, obrigado mais uma vez aí. Eu sou muito grato pela sua existência na minha vida, um amigo de infância, que se tornou amigo da vida aí, e hoje faz parte da minha família, e a gente tem um respeito, um carinho, um apreço muito grande aí. Obrigado mais uma vez, Roger. Tamo junto, viu? Qualquer coisa, dá um grito que eu tô aqui. Valeu, meu irmão. Valeu. Você sabe que a palavra nesse momento é reciprocidade, né? Você sabe que você pode contar comigo sempre, né? A gente sempre andou junto, né? A gente sempre trilhou caminhos idênticos, né? A nível pessoal, a nível profissional, né? Por incrível que pareça, esse ano a gente teve eu pelo menos tive a felicidade, acho que você também já me falou isso, de a gente dividir o mesmo trabalho, né? A gente já chegou a dividir o mesmo espaço, então é uma sensação muito grande, muito boa, né? Que é difícil até explicar, né? Você sabe que você, para mim, é um cara sensacional. Quando a gente se encontra, as coisas praticamente mudam. Se tiver algum problema, acaba na hora o problema, né? Aquela felicidade reina durante aquele momento. Resenha. A gente não consegue andar junto sem dar risada, né? Essa é a verdade. A gente não consegue estar junto e triste ao mesmo tempo. Acho que essa coisa acho que não vai acontecer nunca. Essa sincronia de andar junto e tristeza. Acho que isso não acontece nunca com a gente, né? São anos de amizade, anos de um sentimento positivo, coisas boas, muito, muito, muito orgulho eu tenho da sua amizade, muito carinho, respeito, admiração e muito amor eu tenho a você. Você sabe disso, não é segredo para ninguém, meu irmão. Foi um prazer estar aqui com você. Sabe que é sempre uma honra estar compartilhando de qualquer espaço que seja com você. E sabe que você pode contar comigo sempre. Passa a Elvinha aí, ó. Jardim vai chorar, Roger. Pare. Roger, meu irmão, um abraço. Com certeza vamos reeditar muitas vezes aí, atuando junto na profissão aí. O Complexo HT3 nos proporciona muito isso. E a gente vai ter muitas oportunidades aí, viu? Parabéns pela sua linda lá nas Arábias. Parabéns pelos seus projetos que você tem com a Kingdom, com o Code Samuel, que você tem uma parceria aí muito grande. E que a Complexo H23 está hoje um pouco mais inativa em relação à parte presencial, mas que logo, logo estaremos juntos lá, no ao vivo e a cores, dividindo o palco lá do Circuito JS e de outras aulas que venham surgir. Beleza, meu irmão? Um abraço, um beijo no seu coração aí. Também te amo. Te amo muito. Valeu, meu compadre. Um abraço. Te amo, meu irmão. Um abraço, gratidão, irmão. Aí, galerinha, queria agradecer vocês pela participação aí, viu? Meu amigo Roger aí participou e foi grandemente aí nas palavras, contou um pouco da sua história lá na sua experiência no mundo árabe, falou das resenhas, falou das histórias com os sheiks lá, falou sobre a sua carreira, os clubes onde ele passou, falou da sua lida dessa distância Arábia-Brasil, uma distância muito grande, ele demorava mais de um dia para chegar lá. Então foram 5 temporadas que me passou lá e ele resumiu um pouco para a gente aí hoje. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aí, viu? Valeu de coração. Sábado que vem tem mais resenha 3 de 10. E amanhã eu falo. Fique ligadinho aí, que amanhã já vou soltar nas redes sociais quem será o nosso entrevistado do sábado que vem, beleza? Amanhã eu solto para vocês. Um beijo no coração de vocês e tamo junto.